Sou o Adler Jonas Gross, técnico em informática no NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional de Passo Fundo, que pertence à 7ª Coordenadoria Regional de Educação, 7ª CRE, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui na 7ª CRE atendemos 120 escolas, no total de 32 municípios. Vou apresentar o Open Board como uma solução livre para o quadro interativo e lousas digitais. Mas afinal, o que seria esse quadro interativo? Algumas escolas aqui da rede estadual possuem um tipo de quadro. Parece um quadro branco, que teria funcionalidades computacionais nele. Você poderia utilizar para dar aula, substituindo o quadro convencional. Não precisaria usar nem giz e também não precisaria usar caneta de tinta. O professor poderia ficar escrevendo nesse quadro, apagar, fazer desenho, mostrar conteúdo, imagem, vídeo, qualquer conteúdo que está disponível no computador, mas de uma maneira que seja apresentável como se fosse no quadro. Aqui temos uma imagem da Escola Estadual de Ensino Médio Alberto Pasqualini, onde esse quadro está montado numa espécie de gabinete, que precisa ser aberto ali, dá para ver que tem como se fosse duas portas. Então o professor ele chega na sala de aula, ele abre o gabinete, liga o computador que está controlando a lousa, né, o quadro, precisa ligar um projetor e esse conjunto de aparelhos faz funcionar o que temos como esse quadro interativo. Geralmente ele está dentro de uma sala de aula e nem sempre está com essa estrutura de madeira protegendo ele. Muitas escolas apenas têm o quadro na sala de aula, muitas vezes no lado oposto do quadro convencional, ou seja, no fundo da sala. Mas então o que precisamos para fazer esse quadro interativo funcionar? Precisa de um projetor, ele não é uma TV com tela sensível ao toque, então precisamos de um projetor funcionando. Também precisamos de um computador e também precisamos do próprio quadro interativo, que basicamente funciona no lugar do mouse. Para projetor, qualquer projetor que a escola tiver disponível pode ser utilizado. No caso do computador, as escolas, quando veio essa lousa, né, esse quadro interativo da licitação, ele já veio com um computador dedicado só para o quadro interativo. Você pode ver aqui as imagens desse computador. Ele é um computador compacto, montado atrás do quadro interativo. Oferece os mesmos recursos que outros computadores. Possui portas USB para colocar o próprio quadro interativo, que tem conexão USB. O projetor, mouse, teclado e acesso à internet. Por último, temos o próprio quadro interativo. O que faz ele ser um quadro interativo? Ele possui sensores infravermelhos que informam o computador, assim como o mouse informa o deslocamento, né, do cursor pela tela. Esse quadro, aonde o professor coloca a caneta ou o dedo, algum objeto, ele move o cursor para essa região, funcionando então como um quadro interativo. Então até aqui vimos como que a lousa funciona, os dispositivos, cada parte que compõe ela, que fazem ela funcionar. Temos um exemplo do quão utilizado ela é em uma escola. Isso não reflete todas as escolas, né, da região, mas é só um exemplo do que também acontece. Aqui a gente pode ver a lousa, está com o seu sistema padrão, né, que veio na própria licitação, o Ubuntu. Ele está um pouco deslocado aqui no quadro porque a gente estava fazendo teste na lousa, para ver se ela estava funcionando, qual era a situação. Daí a gente resolveu também verificar no sistema, né, os registros de login, ver se ela foi utilizada e o quanto. Como a gente pode ver aqui, os registros de login começaram dia 19 de novembro de 2016, já com esse primeiro login. O segundo login foi dia 16 de dezembro.
E o terceiro login foi exatamente o que a gente estava fazendo o teste. Ou seja, como o próprio sistema está mostrando aqui, essa lousa ela ficou 1073 dias sem ser ligada. Outra informação que a gente já consegue obter na própria versão do kernel do Linux, a gente conclui que seja provavelmente um Ubuntu 13.10, 13.4. Com isso, podemos concluir que existem problemas que não consideramos eles como problemas, porque eles não mostram sintomas, ninguém percebe que eles existem, porque eles não estão causando nenhuma consequência relevante. Mas algum dia esse problema vai aparecer, que foi o que aconteceu ano passado. Alguns professores começaram a reportar que não estavam mais conseguindo assistir vídeos no YouTube com a lousa, mas eles não sabia se o porquê desse problema, né? Então a gente precisava verificar isso, corrigir para que os professores pudessem utilizar o YouTube na sala de aula. Então, para entender como que a gente chegou na utilização do OpenWord, você precisa entender qual seria a origem do problema, o porquê desses vídeos no YouTube não estarem funcionando, como que a gente daria para resolver esse problema e o que foi feito. Partindo do fato que o YouTube não está funcionando, nenhum vídeo está sendo exibido, tu conseguiu associar isso com o fato que o YouTube ele tirou o suporte dos vídeos em Flash e começou a mostrar todos os vídeos em HTML5. Então a gente percebeu que esse problema estava diretamente relacionado com o navegador, que ele precisaria ser atualizado. No caso, o Firefox, que é o navegador que os professores utilizam quando estão na lousa, que é o que vem junto com o Ubuntu, e também que já tem o costume de utilizar no próprio Linux Mint que é instalado nos laboratórios das escolas. Feita essa atualização do Firefox, se verificou que o problema persistia. Não conseguia fazer funcionar os vídeos HTML5. Então a gente comparou a versão do Firefox que tinha sido atualizada e viu que ele não era a última versão do Firefox. Ele não estava conseguindo se atualizar mais do que uma determinada versão. Então a gente chegou em outro ponto, que era necessário atualizar o sistema operacional. O Linux ele tem uma forte ideia de dependências, que cada pacote tem seu objetivo e que se algum pacote consegue cumprir um determinado papel, não precisa todos os pacotes do sistema fazer esse papel. Então, no caso do Firefox, para ele ser atualizado para a versão mais recente, ele precisava que outros pacotes também fossem atualizados. Até que chegou num ponto que era necessário atualizar o kernel do Linux. A utilização de outro navegador não escaparia do fato de ter que atualizar o sistema operacional. E aí, nesse momento da atualização do kernel do Linux, que a gente precisa entender como funciona a solução do fabricante para a lousa. A solução do fabricante ela se divide no driver e no programa, no software, Tech Infinity 2. Esse Tech Infinity 2 é o aplicativo que a gente utiliza para ter as funcionalidades do quadro, que permite desenhar, escrever, colocar imagem. E tem o driver, ele faz o sistema operacional reconhecer a lousa e permitir que os programas, no caso o Tech Infinity 2, utilize a lousa. Só que daí tem um detalhe. No caso do Linux, cada driver ele tem que ser compilado para o determinado kernel. Por exemplo, um driver A ele precisa ser compilado para o kernel 5.6.1. Então, o mesmo driver A, para funcionar no kernel 5.6.2, ele tem que ser compilado para essa versão 5.6.2. Ou no geral, o driver A ele tem que ser compilado
pro kernel que ele vai funcionar. O mesmo vale para qualquer outro driver. O que acontece é que quando a gente atualizou totalmente o sistema operacional, incluindo o kernel do Linux, o driver que o fabricante fornecia, ele não funcionava mais no kernel novo. Ele precisaria ser recompilado para o kernel novo. A partir do momento que o driver não funcionava mais nessa versão, nesse kernel novo, a lousa vai parar de funcionar. O Tech Infinity 2 não vai conseguir utilizar o dispositivo do quadro interativo. Daí se perdeu a funcionalidade mais importante de todo o sistema. Tendo em vista toda essa situação, nos resta pensar algumas alternativas. De alguma forma, atualizar esse driver da lousa. No caso, toda vez que o sistema operacional for atualizado totalmente, incluindo o kernel do Linux, um novo driver precisaria ser disponibilizado. Ou seja, o fabricante teria que disponibilizar um novo driver ou fornecer alguma maneira que facilite o usuário a compilar um suposto driver para funcionar nas versões recentes. Já que toda vez que o sistema for atualizado, vai precisar de um novo driver para funcionar. Na situação atual, isso é crítico, já que raramente o fabricante disponibiliza driver para a lousa. Outro ponto do software Tech Infinity 2 é que ele utiliza alguns componentes antigos. Por exemplo, para rodar vídeo, aplicativo em Flash. Então, nem todos os formatos, nem todos os tipos de arquivos funcionam quando está executando na lousa. Então, se fosse possível também atualizar esses componentes, seria ótimo, já que eles estão lá dependendo da versão do programa, pode variar de 2012, 2015, são componentes bem antigos. E um outro ponto é que utilizamos o Linux Mint como padrão nos laboratórios de escolas e nos outros dispositivos de lousa. No caso, tentamos instalar o Tech Infinity no Linux Mint, mas o instalador não suporta o Linux Mint. Ele, por exemplo, funciona no Debian, funciona no Ubuntu, ele não foi feito para funcionar no Linux Mint. Nesse caso, por mais que o programa ele consiga funcionar no Linux Mint, o instalador não permite instalar no Linux Mint. Ele não... Simplesmente executando o instalador ele não funciona. Então, tendo em base isso, se tivesse como corrigir os problemas que o fabricante não corrigiu, poderíamos continuar utilizando o software do fabricante. Mas daí entramos em outro detalhe sobre a EULA, que é o acordo de licença do usuário final. Na EULA do Tech Infinity 2 é proibido diversas coisas. Algumas delas coloquei aqui na tela. Transferir, modificar, criar algum aplicativo derivado e utilizar esse software em outra lousa. No nosso caso, se por algum motivo conseguisse corrigir o aplicativo da lousa, atualizar as bibliotecas dele, corrigir o driver, fazer com que se o aplicativo original da lousa funcionasse no Linux Mint, pela EULA, a gente estaria proibido de redivulgar isso. Então, por mais que quisesse corrigir os problemas do fabricante, o próprio acordo, já que o fabricante pede, é que não seja modificado o programa e não seja alterado e não seja redivulgado. Ou seja, para continuar utilizando a solução do fabricante, não poderíamos alterar em hipótese alguma os programas do fabricante. E se a gente não pode alterar os programas do fabricante, a gente depende das atualizações do fabricante para que ele continue funcionando no sistema atualizado. Então nesse caso, ou a gente atualiza o sistema e para de funcionar o sistema ou a solução do fabricante, ou não atualiza o sistema e perde todas as funcionalidades, como aquela situação de assistir um vídeo do YouTube, e mantém o sistema como um sistema legado, que não se atualiza.
E aí que entra o Open Board para substituir a solução do fabricante. O Open Board, diferente da solução do fabricante, ele é livre. É um software de código-fonte aberto e livre não no sentido só de valor, de ser de graça, mas ele é livre no sentido que o usuário pode fazer o que ele bem entender. Ele pode verificar o código-fonte, corrigir se encontrar algum problema, redistribuir para as outras pessoas, fazer alteração e distribuir. Então, nesse tipo de situação, como ocorreu na solução do fabricante, ele já não teria esse problema. Aí, sendo assim, a primeira pessoa que conseguisse corrigir um possível problema no Open Board poderia divulgar para todo mundo, para todos os outros fazerem proveito dessa melhoria. Algo que é impossível na solução do fabricante por aspectos legais, já que a EULA não permite. O Open Board ele é desenvolvido principalmente na Suíça. Ele é mantido pelo Departamento de Educação do Cantão de Genebra, que fica na Suíça, com apoio das universidades e escolas locais, também como outras da Suíça. Aí na tela temos o endereço, né, o site, para fazer o download e conhecer mais sobre esse projeto, essa iniciativa. Tendo o Open Board como uma solução, a gente precisa entender quais seriam as diferenças que seriam aplicadas no sistema, o que isso implica. O kernel Linux já vem com vários drivers por padrão. Um deles consegue comandar a lousa, o quadro interativo, sem a necessidade do próprio driver do fabricante. É perdido algumas funcionalidades. O quadro interativo vai funcionar como uma tela sensível ao toque. Então, vai ser possível utilizar da mesma forma para dar aula, fazer alguma atividade, escrever se for necessário. Assim como a solução do fabricante, também é necessário fazer a calibração da lousa. A calibração da lousa é necessária, pois o tamanho da tela projetada não é o mesmo do tamanho do quadro, como podemos ver aqui nessa imagem. Temos um desktop, né? Tela inicial do Mint, que é como se fosse a tela projetada, e o quadro como esse retângulo cinza. E em vermelho os botões laterais da lousa. Sem a calibração, quando o professor utilizar a caneta aqui na lateral esquerda superior, seria o equivalente a uma tela sensível ao toque, e vai ser computada, né? O computador vai interpretar como o canto superior esquerdo também. Se ele apertar no canto inferior esquerdo, seria o equivalente a apertar no canto inferior esquerdo no computador também. E o mesmo vale para todas as outras áreas do quadro. Se ele apertar numa região no meio, como mais ou menos aqui, ela seria computada próximo ao meio também. A calibração serve para que o computador saiba quais as posições do dispositivo de entrada equivalem às posições que ele está mostrando na saída, no vídeo de saída. Toda vez que alguém troca o projetor de lugar, é necessário calibrar novamente, pois essa relação não existe mais. O aplicativo de calibração a ser utilizado é encontrado nos repositórios das distribuições Linux. Temos aqui como é a tela dele, dá um zoom. O professor precisa clicar nos 4 pontos que vai aparecer na tela, né, um em cada canto. Então, depois de apertar nos 4 pontos, o aplicativo ele vai verificar essas distâncias, né, e criar essa relação entre o dispositivo de entrada, que é o próprio quadro, e o dispositivo de saída, que é o projetor. Feito isso, a lousa estaria pronta para ser utilizada para dar aula. Para que essa calibração não seja sempre necessária, digamos que o projetor não mude de posição, foi criado então
um script que guarda esse arquivo de configuração, essas posições, essa relação, e toda vez que o computador da lousa se carrega, faz o boot, ele carrega essa calibração. Tendo então a lousa calibrada e funcionando como deveria, teríamos então substituído a solução do fabricante. O OpenBoard no lugar do TechInfinity 2 e os drivers genéricos que vem por padrão no lugar do driver do fabricante. Com essa solução, utilizando o OpenBoard no lugar da solução do fabricante, o sistema pode ser sempre mantido atualizado. Isso já implica que os navegadores sempre podem ficar atualizados no Firefox, Chromium, Chrome, qualquer navegador. Também tocadores de filme, caso o professor quiser utilizar a lousa para passar algum filme. Não trouxe gastos adicionais ao Estado, não é uma solução que implica algum tipo de gasto, é apenas uma substituição por uma alternativa livre. Um ponto positivo é que ela pode ser utilizada nas outras lousas, já que esse software não tem essa restrição de só pode ser utilizado no quadro. Particularmente achei esse aplicativo bem melhor que o original do fabricante. Ele é bem simples, a interface é bem simplificada, é de fácil utilização. E agora eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Utilizar a própria apresentação como exemplo. A parte superior tem acesso às ferramentas, a cor, o tamanho da linha, para apagar, para mudar a cor de fundo, alterar as páginas, apagar toda uma página, e acesso a alguns modos de funcionamento do programa. Quadro branco, internet, para acessar os documentos dele. Aqui dá para ter uma visualização de todos os slides. E bem no canto as configurações do próprio programa. Aqui as ferramentas padrões, numa lousa. Criar uma página nova. Se eu quiser escrever, posso trocar de cor. Aquela ali são cores pré-definidas. Posso também apagar. Tem um marcador. A seleção serve mais para edição de posicionamento, se eu quiser copiar. Algumas ferramentas mais para operar alguns complementos que estão disponíveis aqui na aba da direita. Aqui dá para colocar zoom, tirar o zoom, um marcador para sinalizar alguma região, para fazer retas. Aqui ó, para inserir o texto, ferramenta para inserir texto. O interessante dessa ferramenta de texto é que a qualquer momento ela pode ser alterada, então se tiver alguma coisa errada, você pode corrigir em algum momento. Então, o professor tendo feito uma vez a aula, ele pode aproveitar por muito tempo, e quando ele achar necessário, ele pode simplesmente alterar e melhorar a aula. Os fundos têm vários tipos, né? Tem quadriculado, linhas, quadro negro, com linhas também e quadriculado. Nas configurações do programa, temos acesso a algumas ferramentas, como o posicionamento que deve ficar as ferramentas. Geralmente em lousa a gente deixa mais abaixo, mas pode deixar do lado se quiser. Se quiser utilizar o teclado virtual que ele tem, como do sistema ou do próprio OpenBoard, ferramentas para alterar a maneira da grade, as cores das canetas, os tamanhos, os pontilhados ali de cima, o marcador,
site padrão no modo internet para ele acessar, as licenças envolvidas no OpenBoard, de cada biblioteca que ele utiliza, do próprio OpenBoard, mostrando aqui que ele é GPL3, ou seja, ele é totalmente open source. Os créditos de quem traduziu o programa. Um sobre resumido aqui sobre o projeto, com links, e-mails. Serve mais para alterar configurações gerais do programa. No modo internet, temos acesso a um navegador embutido no OpenBoard. Por padrão, ele já abre o site do próprio OpenBoard. Nós podemos acessar qualquer outro site. Podemos pesquisar aqui para SeducRS, retornar uma pesquisa do Google. Poderíamos também acessar YouTube, que foi o problema inicial que gerou toda essa iniciativa de colocar o OpenBoard no lugar da solução do fabricante. Os vídeos do YouTube vão funcionar. Inicialmente, queremos desejar um bom dia a todos. Tudo conforme um navegador normal. Então, o professor ele não precisa de um navegador para mostrar alguma coisa na internet. Ele pode simplesmente trocar, fazer uma sua pesquisa. Se quiser, ele pode copiar a região e adicionar digamos, na aula, caso ele estiver fazendo, ou na própria apresentação. Depois fazer algumas edições. O modo documento serve para facilitar edições de slide, por exemplo, se eu quiser inverter a ordem do slide, se eu quiser excluir esse slide que eu adicionei a foto da Seduc, só coloco para lixeira. Se eu quiser excluir toda a apresentação, também seleciono a apresentação e apago, posso duplicar ela, apagar a que eu acabei de duplicar. Posso exportar ela para ficar mais fácil de copiar para outro computador, gerar um PDF, uma aula que dê para imprimir. A ferramenta de pastas ele pode utilizar um professor pode utilizar para se organizar melhor. Digamos, se ele quiser dividir os tipos de conteúdo, pode ser primeiro ano, colocar as aulas do primeiro ano aqui dentro, depois soma. Se ele quiser agora aulas do segundo ano, equação, e assim ele pode ir se organizando. Temos também o modo de mostrar a própria área de trabalho. Caso, digamos, o professor queira usar um navegador, um visualizador de vídeo, digamos que ele queira usar o VLC para tocar um vídeo, o professor não precisa fechar todo o aplicativo da lousa para acessar e ver um filme. Ele pode ver durante a própria apresentação dele, a própria aula. Se quiser, ele pode fazer marcações, como se fosse o próprio quadro branco que estávamos antes. Ele pode também utilizar um navegador. Caso ele não quiser utilizar o navegador embutido do próprio OpenBoard, eu estou utilizando o Chromium. Se ele quiser criar uma aula mostrando aqui como utilizar o diário oficial, ele pode abrir o Chromium, acessar o diário oficial durante a aula, tirar uma foto, digamos que ele queira marcar essa região, adicionando uma nova página lá do quadro. Depois ele pode fazer alteração, marcar, por exemplo, primeiro digite a palavra que você deseja. Segundo, aperte OK. Então ele poderia simplesmente
mostrar isso em aula, como acessar um determinado site, usar algum recurso. Tudo isso enquanto utiliza o próprio aplicativo da lousa. Fazer alguma marcação, voltar para a aula dele. A ideia principal aqui seria que ele tivesse já uma aula pré-desenvolvida, né? Daí ele poderia simplesmente ir passando páginas por página. Assim como foi feita essa apresentação. Tem um slide, como se fosse um slide, um quadro pré-pronto. Assim ele poupa tempo e não precisa ficar escrevendo toda vez que for dar a aula. Escreveu uma vez, ele salva a apresentação, na próxima turma ele só carrega e mostra o que já tá feito. Aí se ele não gostou de alguma coisa, ele pode alterar. Esses são alguns recursos, né, que seriam para facilitar a vida de um professor, né? Que às vezes o professor ele gasta muito tempo no próprio fato de escrever no quadro uma matéria, ou de passar alguma ideia. Assim, se ele tiver já uma ideia pré-pronta, ele pode substituir até o próprio PowerPoint ou alguma ferramenta de apresentação, já que nessas ferramentas ele não teria uma interatividade igual na lousa. Na lousa ele pode fazer o que bem determinar. Por exemplo, se ele quiser dar um destaque para alguma região, ele pode marcar essa região. Visto essas ferramentas básicas do OpenBoard, vou mostrar agora como é feita a instalação dele no Linux Mint. Temos aqui um Mint 19.3 recém-instalado. Basta clicar no menu iniciar, encontrar o gerenciador de aplicativo, que é o gerenciador de pacotes do Linux Mint. Vai aparecer um campo para pesquisar, procurar pelo OpenBoard. Como resultado temos o próprio OpenBoard, né? Ao clicar nele vai ter um resumo do que o programa faz, o tamanho. Clicar em instalar, ele vai perguntar para instalar as dependências do OpenBoard, continua para continuar a instalação. Agora basta esperar ele fazer o download e a instalação do programa. O OpenBoard também pode ser instalado utilizando o terminal. Seria o mais comum em outras distribuições. Com um comando, para instalar utilizando o Flatpak, a gente consegue instalar o OpenBoard. Também feitas as perguntas, se quer instalar o programa, se quer instalar as dependências. É equivalente à interface gráfica. Enquanto o OpenBoard faz o download e instalação, vou mostrar algumas outras ferramentas mais avançadas do OpenBoard. Temos um menu que se chama OpenBoard, o mesmo para acessar as configurações. Aqui embaixo temos uma opção que se chama Podcast. Ao liberar essa opção, temos a possibilidade de gravar a aula. O botão vermelho serve para iniciar a gravação. Aqui do lado, o tempo que está sendo gravado. E na direita, para escolher algum dispositivo de áudio, que será como um microfone na aula. Pois é possível escolher um dispositivo que não seja o microfone. Mas geralmente a gente vai escolher o microfone. Clicando no botão vermelho, ele começa a gravação. O tempo que já foi gravado. Ele mostra aqui o volume, né, do áudio do microfone. A gente pode ir trocando os slides. Ele vai criar um vídeo mostrando cada slide, o que é
professor vai falando. Depois, ao terminar a gravação, ele gerou um arquivo de vídeo e esse arquivo ele pode ser disponibilizado para os alunos. Então a aula vai ficar gravada, ele é só enviar ou colocar no YouTube ou em algum lugar. No OpenBoard temos outras opções. Aqui na aba da direita, seriam como os complementos. Nós podemos adicionar áudios na aula, se for necessário. Aqui tem um exemplo de áudio. Podemos incluir vídeos. Dá para adicionar imagens, assim como eu adicionei na apresentação. Depois fazer marcações. É possível trabalhar com animações, tem alguns complementos de interação, criar uma nova página e testar algumas desses objetos aqui, algumas mini atividades que o professor pode aplicar em sala de aula para treinar se o número é maior, menor, a escala dos números, quantos números, pode alterar o fundo, pode fazer um jogo da velha matemático, onde cada aluno poderia resolver a conta. Por exemplo, eu acho que aqui é 17, coloca 17 e vai um jogo da velha matemático. Tem a própria tabuada que o professor poderia pedir para os alunos. Assim que os alunos forem respondendo, ele pode ir mostrando o valor, ou para anos iniciais, né, ele pode utilizar isso para ir mostrando quanto é 2 vezes 3, 6, quanto é 2 vezes 4, 8, e assim vai indo. Pode mostrar todos os valores da tabuada. Se quiser, ele pode aumentar um pouco a tabuada até 12. Se ele não quiser tabuada de vezes, ele pode fazer soma, a divisão. Pode alterar também o fundo. Tem várias atividades que ele pode ir fazendo. Por exemplo, aqui de escala, um exemplo de peso que ele pode dar na aula. Também é possível alterar alguns valores. Tem para jogar dados. Se ele quiser, vamos fazer um teste aqui, fazer um sorteio. Para ver qual aluno fica com alguma atividade, ele pode utilizar os dados. São pequenas atividades esses complementos aqui. Mais abaixo tem aplicações. As aplicações já são um pouco diferentes. Por exemplo, pode utilizar uma régua, mudar o tamanho dela, fazer um desenho conforme a própria régua. Ele pode ensinar, por exemplo, a fazer figuras geométricas utilizando essa régua. Ele pode utilizar, por exemplo, tem um compasso, pode mudar o tamanho. Esses dois ferramentas são mais úteis com esse tipo de complemento. Se ele quiser, ele pode adicionar outros, né? Tem vários tipos de ferramentas para verificar o ângulo de alguma coisa. Pode adicionar um esquadro, pode adicionar uma lupa, deixar a lupa em formato retangular, circular, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Para fechar, simplesmente vai no objeto e clica no X. Aqui o esquadro, por exemplo, pode espelhar.
E a régua, além de poder mover, né, o tamanho dela, dá para alterar o ângulo. Essa aplicação serve mais para ocultar a tela e mostrar só a área que deseja, né? Ele pode deixar grande, ser um quadrado ou um círculo, alterar a cor do fundo. Pode mostrar exemplos de cores, como que as cores são formadas. Tem várias informações de países também. Por exemplo, América do Sul, pode mostrar, numa aula de geografia, ele pode mostrar vários países de uma maneira bem interativa. Quero mostrar a Europa, França, Bélgica e assim por diante. Tem o próprio mapa do Google disponível, se ele quiser algo mais detalhado. Também temos um gerador de gráfico. É muito útil para aulas de matemática. Basta o professor digitar alguma função, como seno de x, pedir para mostrar. Ele pode gerar outras equações. Por exemplo, pode fazer 2 vezes x, adicionar essa equação e verificar no gráfico o que seria 2x e seno de x. É possível também gerar equações tridimensionais, né, com x e y. Por exemplo, podemos criar aqui um seno de x vezes tangente de y. E ver o gráfico que ele gera. Ou seno de x vezes log de y. Então essa aplicação ela serve para mostrar um gráfico. É muito útil para a aula de matemática. Se o professor quiser mostrar o gráfico de uma função, ele digita a função e exibe o gráfico para os alunos. Tem algumas funções relacionadas a relógio, mas se o professor quiser deixar ali parado na tela, um tempo de prova, por exemplo. Tem outro mapa do OpenStreetMap em vez do Google Maps. Muito útil para a questão de localização, para ver as ruas. Para gerar algum código QR Code. Por exemplo, CNID. Contagem regressiva. Ele pode gerar essa ferramenta, deixar em algum lugar. Outra ferramenta, né, útil para a hora. Pode mostrar páginas do Wikipedia. Por exemplo, Brasil, português, pesquisar. Então ele pode acessar uma página do Wikipedia na própria lousa. Não precisa nem utilizar o modo internet da lousa. É só acessar diretamente. E tem um exemplo de célula mais úteis para as aulas de biologia, né? Se quiser fazer uma explicação, mostrar uma imagem, como seria uma célula. São várias aplicações que estão inclusas dentro do próprio OpenBoard. No mais, ele é um aplicativo bem simples de fácil utilização, como já devem ter percebido durante toda a apresentação e da demonstração das suas utilidades. Não tem muito mistério. Para aprender a utilizar o OpenBoard, o melhor a se fazer é instalar ele no computador e treinar um pouco. É bem rápido de se adaptar com os comandos, onde estão as ferramentas, fazer alguma apresentação. E agora é só mostrar aqui no nosso Linux Mint, que depois de instalado é só executar o programa e já pode sair criando alguma aula. É isso. Apenas software livre foi utilizado para a criação desse vídeo. E essa é a solução que estamos utilizando nas lousas das escolas aqui da área da 7ª CRE.